Graf, uma bebida fictícia, futurística e da mente fantástica de Stephen King. E como não existe, nada o impede de torná-la uma realidade. Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil. Hoje vai ser um pouquinho diferente. É cerveja, mas não é. Vamos tentar entender o que é uma Graf. Essa história vem de uma série de livros do Stephen King. É um autor conhecidíssimo, lançou muitos livros deles viraram filmes excelentes, curto muito ele. E nessa série de livros chamada Dark Tower, Torre Negra, que é num futuro meio apocalíptico, pós-apocalíptico, meio misturado com western, é uma bebida que as pessoas comuns tomavam, que é chamada de Graf. É um misto de cerveja e cidra. Não tem muito detalhe do como que era o sabor disso, nem nada. Apenas coloca alguns detalhes que existiam algumas versões mais leves, com pouco teor alcoólico, e umas muito porradeiras, bem alcoólicas, bem fortes. É basicamente uma bebida maltada de cidra, se você fizer a versão com muita maçã, ou uma cerveja com adição de maçã. Eu confesso que eu não li esses livros dele, dessa Torre Negra, estou lendo outras coisas, mas eu achei muito interessante, e não é de hoje que eu sempre achei interessante, porque vários cervejeiros ao redor do mundo pegaram essa ideia e começaram a fazer, e falaram, vamos testar, vamos fazer essa bebida que nem existe, vamos experimentar, ver se fica legal, vamos explorar os limites da brincadeira. E começou a surgir uma série de receitas, daí cada um vai da interpretação de cada um, ou do conhecimento de cada um, que sabe de receita, daí mistura, testa uma coisa, testa outra, e isso é legal pra caramba. E como estamos nesse clima apocalíptico de quarentena, então resolvi testar, finalmente vou fazer isso. Pô, me deixa. Tô aqui trancado dentro de casa só vendo as paredes secar. Eu vou fazer uns negócios diferentes, ficar doido de uma maneira diferente. Existem algumas versões. Algumas adicionam, quase que 80% de maçã, ou suco integral da maçã, ou a maçã recém-prensada. Daí você já vai ter algo mais parecido com uma cidra, com um toque de cerveja, com a lupulagem de uma cerveja, talvez baixa, talvez alta, não sei. E outras vão para uma linha um pouco mais de boa, no sentido de tentar preservar a parte de cerveja. Tanto colocando bastante malte para deixar ela com um corpo interessante, fazendo uma cerveja para que lembre mais cerveja, ou até numa linha mais doida, né? Fazendo muito alcoólica, bem escura. Cara, nem existe, vale tudo, não tem fiscal de Graf ainda. Então a gente vai fazer a nossa versão aqui. Cidra não é uma novidade aqui entre os cervejeiros do Brasil também, e também nesse canal. A gente já fez duas versões. Uma bem fácil, bem simples, que é com suco integral de maçã, que a gente utilizou, inclusive, levedura de cerveja. É algo bem fácil, bem rápido. Inclusive, para quem não tem muito equipamento, é uma forma de começar fermentando alguma coisa e aprendendo o processo de fermentação, o processo de maturação, o processo de invase. Isso é bem legal para você se treinar e testar. O resultado fica interessante, fica bom, vale a pena. Mas o melhor resultado, com certeza, foi quando a gente utilizou maçã de verdade. A gente usou lá o juicer. O resultado ficou muito, mas muito foda. É muito mais trabalhoso. É tão trabalhoso quanto uma abraçagem. Talvez até um pouco mais, porque você tem que ficar lidando. Em vez de fazer mostura, você ficar cortando maçã e espremendo. Mas o resultado vale a pena, então foi um experimento bacana. Eu não costumo fazer, cidra, eu fiz essas vezes, tal, como curiosidade, também para trazer conteúdo, foi bacana, show de bola, não vou ficar fazendo muitas vezes. Mas desse jeito aqui, de uma Graf, daí já anima, porque daí você faz uma breja e adiciona doses grandes de suco integral de maçã. Lembrar que esse suco é muito importante que não tenha nenhum conservante,
nenhum INS não sei o que, não pode ter nada disso, porque senão a levedura não vai conseguir comer esse açúcar. É justamente por isso que eles adicionam. Pega aqueles que ficam sempre refrigeradinhos no supermercado, que tem 100% de suco de maçã, não tem mais nada, e é só isso. Então bora fazer essa doideira de Graf, essa Apple Ale. Eu vou para uma linha de uma cerveja bem maltadinha, bem avermelhada, um pouco marrom quase, para trazer corpo para ela, porque a gente sabe que o suco da maçã fermenta bastante, no final fica bem seco, então vou tentar balancear um pouco isso. Vai ser algo numa linha de uma Red Ale ou quase Brown Ale, pelos maltes especiais que a gente vai utilizar. É a melhor linha? Não sei, nunca fiz. Só tem alguns detalhes que, como a gente vai adicionar bastante suco depois, eu não posso encher minha panela no sentido de fazer uma mistura com a água até o talo, a fervura até o talo, pensando que eu estou fazendo 20 litros. Eu tenho que pensar que eu estou fazendo 15 litros para depois adicionar esses 5 litros de suco integral. Beleza, show de bola. Vamos lá para a receita. Eu já fui moendo os maltes em cima da panela porque eu não queria complicação, estou fazendo assim. Isso é cerveja fácil. 4 quilos de malte Pilsen, que é o malte base, né? E a gente vai adicionar também 350 gramas de malte caramelo 120, 60L, cristal, malte cristal, para trazer esse corpo, para trazer esse caramelo, que eu acho que vai ficar interessante. Quem sabe vira aquela maçãzinha que vende na frente do parque, aquela maçã caramelada, maçã do amor. A cor a gente vai tentar chegar nessa pegada mesmo. E também para trazer um complemento nessa pegada maltada e também um ajuste de cor, eu peguei uns tanticos que eu tinha aqui de malte chocolate e malte black. Então 50 gramas de malte chocolate e uns 60 de black, porque eu vi que eu queria ajustar a cor e deixar um pouquinho mais para o marronzinho ou vermelho escuro. Eu fiz a mostura 65 na brew home ali de boa, 70 temperatura. Fui tomar umas brejas e depois de 1 hora, enfim, suspendi o cesto e fiz a lavagem lá com o nosso amiguinho, a bombinha chinesa. Ai, que delícia fazer a lavagem assim. Recomendo. Mas eu não posso fazer uma lavagem muito grande, no sentido que eu não vou completar. Eu não estou fazendo 20 litros, estou fazendo 15. Mais ou menos. Eu fiz no olho assim. Que eu coletei ali 18 litros de mosto, mais ou menos. Eu vou fazer uma fervura e vai evaporar, vai ter o trube, bababá, bibibi. E eu acho que vou conseguir jogar para o fermentador 15 litros. Na fervura de lúpulo, eu tinha um pouco de centênio aí para acabar o pacote. Ele não estava tão aromático assim, eu acho que tudo bem. Já que eu estou indo numa linha meio inglesa, né, uma Irish Red Ale, uma Brown Ale, então não tem problema, ele não vai trazer tanto característica. Enfim, eu fiz uma cerveja base para poder adicionar o suco. O legal é que o suco até, inclusive, fiz 2 coisas. Primeiro, eu deixei ele geladinho o tempo todo, então vai ajudar na hora de eu resfriar, inclusive quando eu adicionar ele vai baixar um pouco a temperatura. Não é muito, mas abaixa, ajuda, né? Ajuda. Eu também medi a densidade dele, medi a densidade do suco de maçã. E ele tá as imagens ficaram bem difíceis, é difícil gravar o refratômetro, mas ele fica por volta ali de 1055, 1054, que é mais ou menos a densidade da cerveja que eu estava fazendo, do mosto que eu estava fazendo. Então quando eu adicionar os dois, eu não vou ter uma diluição nem uma concentração de açúcar, eu vou ter um aumento de volume. Então beleza, nem precisa fazer conta. Eu prefiro assim, porque eu não tenho que fazer conta. Então é só como se eu tivesse 2 mostos de densidade igual e daí só vou aumentar o volume. Inclusive de fermentação. É tudo teste, então vale a pena você pegar uma levedura que você tem aí. Eu estava com lama de US05 de outra fermentação. Fiz um starterzinho com o próprio mosto, que é legal, isso ajuda. Ajuda a fermentar bem as suas cervejas. Faça sempre. Mas ninguém mais fala disso. Eu vou continuar falando porque meus resultados só melhoraram depois que eu comecei a fazer esses starterzinhos de vitalidade na leiteira mesmo. Ou seja, deixa parado lá até você estiver pronto para jogar a cerveja, o mosto, estiver na temperatura de fermentação.
E esperei algumas horas e depois que já estava, eu adicionei essa leiteira ali no moço. E daí partiu para a fermentação. A cidra normalmente demora um pouquinho para fermentar. Eu já estava sabendo disso. Normalmente são 2 semanas. Mas cerveja é rápido. Então normalmente é menos de 1 semana já fermenta tudo. Principalmente porque a densidade original era coisa de 1055. Então eu joguei no meio termo. Inclusive, como eu estava fazendo outras cervejas, e você tem que otimizar, eu fiz um pouco mais na calma. Então eu fiz 10 dias de fermentação a 18, porque já foi acompanhando outras que eu tinha que fazer, blá, blá. Daí meio que casa, você tem que fazer um gerenciamento quando você faz bastante cerveja. E você só tem uma geladeira para fazer a fermentação e a maturação. Então você meio que tem que casar, deixar casadinho, se planejar, organizar, ver se vai rolar uma cerveja tal e tal, tal, e alinha elas para que você invase tudo ao mesmo tempo e libera a geladeira para tudo começar de novo. E Tá, daí você tem que correr pra beber pra poder liberar barril. É difícil, é difícil. Daí eu fiz a maturação ali 4 dias para clarificar um pouco, tal. Eu não queria fazer ultra clarificação, tal, gelatina, nem nada, enfim. Passei pro nosso barril e fiz a carbonatação, tal. Ela terminou em 1010. Eu sei que mosto de maçã, quando você usa a levedura cervejeira, não atenua tanto quanto que você utilizasse outra levedura de champanhe, por exemplo. Mas como eu estava fazendo majoritariamente era uma cerveja, 3/4 dela é cerveja, então eu usei levedura de cerveja. Ok. Tô enrolando aqui. Bora pro copo. Oxi, vamos. Aqui no vídeo fica escuro, mas aqui tá um vermelho quase marronzinho, depende de quanto de luz passa. Um pouco turvinho, assim, não um exagero de turva. A gente sabe que quando você adiciona bastante maçã ou qualquer outra fruta, a turbidez vem. Mas beleza. A formação de espuma tal tá meio baixa porque eu preciso carbonatar mais essa bichinha. Eu vou aumentar a pressão de serviço ao longo de 1 dia e pouquinho. E daí isso já ajuda a carbonatação a ficar em dia. Mas tudo bem, isso aqui é teste, vamos ver o que se apresenta no copo. Que história é essa, senhor Stephen King? Que bebida é essa que você está fazendo aí, seu doidão? Cara, tem um frutadinho que não é da levedura, mas lembra, dá para sentir um aroma maltado, de uma Irish Red Ale quase. Lembra um pouco de casca de maçã. Sabe quando você casca a maçã? E é até legal, depois você come. Enfim, não sei porque você vai descascar se você já vai comer. Mas enfim, ou aquele pedacinho que fica no dente, é isso. Bem limpa a fermentação, mas tem esse aroma de fruta, né, de maçã vermelha. Tá bom. Diferentinho. Porque você consegue perceber as duas fases, a fase breja e a fase cidra. É assim, vem com a questão maltada dela, de caramelo, de toffee. Depois vem uma acidez, um tartness, um azedo. Não é azedo porque não tem nada disso de maçã azeda ou estragada. Dá para sentir uma secura, uma acidezinha da maçã. Até o suco, quando eu tomei, ele tinha um pouquinho e tal, maçã bem fresquinha. E tem isso aqui, ela termina no final um tanto seco, apesar de 1010, ela termina seca. É uma junção dos dois, cara e coroa. É interessante. Não é a melhor bebida do mundo. Cerveja já tomou esse posto faz muitos 1000 anos. Mas eu achei um experimento que, em tese, deu certo. Deu certo, um experimento que deu certo. Ah, nossa, que revolução, agora vou abrir uma graferia. Em vez de cervejaria, vai ser uma graferia. Não, ninguém vai fazer isso. Tem algumas cervejarias que fizeram alguma coisa. A impressão que eu tenho
é que é muito parecido quando você pega o seu S05 e fermenta ele judiadamente. E ele dá um aroma frutado que lembra um pouquinho de maçã verde e tal. Aqui não está lembrando tanto maçã verde, está lembrando maçã madura. Mas lembra. Daí você fala, porra, que trauma. Que trauma, adicionei 5 litros de suco de maçã e parece que está mal fermentado. Se alguma pessoa desavisada, um sommelier da vida, ia falar, nossa, maçã verde, hein? Você tá fazendo merda, hein? E para não ouvir isso, eu já fico puto, eu não quero ouvir isso. Mas de qualquer forma, eu achei interessante. Quais são os caminhos possíveis para essa brincadeira, melhorias possíveis para desenvolver? Vamos trocar ideia, vamos pensar e quem sabe fica algo interessante, algo de dica para você que quiser testar, fazer uma grafa em casa, uma bebida diferente, tal, que pode agradar quem não gosta muito de cerveja, tal. Você fala, isso aqui é uma cerveja de maçã. Aí a pessoa, cerveja de maçã, quero. Eu acho que essa base maltada está escondendo um pouco da parte de cidra. Não sei, talvez. Aqui acho que casou, mas eu acho que já iria numa linha direto, né? Cerveja de maçã mesmo. Daí eu usaria só malte base, malte pale ale, ou quem sabe um Munich. Um Munich pode ficar bem interessante. E também eu iria numa linha mais doida, com uma levedura belga. Porra, com uma T58 ou uma Belgian Ale. Cara, eu brisaria nisso, porque daí ia complementar esse aroma frutado, ia secar mais. Também tirando esses maltes cristais aí que eu coloquei pra caralho, ela ia secar, fazer ela clarinha. Só com malte pilsen, de repente, não sei. Um pouco de trigo. Uma Viti Apple. Aí, ó. Eu acho que casaria mais. Ficaria mais interessante. Porque ia tudo... Todos os músicos iam tocar a mesma música. Aqui são dois, um fazendo racha com o outro pra ver quem toca mais alto. Sabe? Porra. Tem que entrar o maestro e falar... Para aí, mano. Ó, você toca isso, você toca isso. Vamos lá, pum. É isso. Essa é a função do cervejeiro quando ele está desenvolvendo as receitas. Ele tem que fazer todos os ingredientes tocarem a mesma música. Enfim, você entendeu? Eu acho que eu iria nessa linha. De repente fazer uma Belgian Blonde com isso, uma Strong Golden Ale com maçã. Eu acho que pode ficar interessante. É só uma dica aí. Não sei se você vai fazer, nem nada. Mas... é mais uma opção, um experimento, algo de atiçar, algo para atiçar a sua imaginação cervejeira. Isso é sempre legal, fazer esse tipo de exercício. Experimento interessante, né? Não cerveja de alpiste, seu desalmado. Vale tudo. Teste, explore, experimente, desenvolva e evolua. Aqui no canal Cerveja Fácil a gente tem umas coisas para iniciante, mas tem coisas que é umas loucuras aí para atiçar a cabeça, a minha cabeça e a sua. Você já faz breja, já fez várias, é isso, tem que atiçar, pensar em outras coisas. E se você quiser se desenvolver como cervejeiro, você precisa de mais conhecimento, mais conteúdo. Então, bora lá em cursos.cervejafácil.com, porque lá tem os conteúdos bem legais que vão te ajudar muito nessa caminhada toda aí. Tem curso de desenvolvimento de receita, que a gente vai falar de vários ingredientes e como extrair o máximo deles, como aprender sobre eles, como experimentar, fazer testes. Isso vai ser bem foda para a sua produção de cerveja. Tem também carbonatação forçada para usar os barril e finalmente abandonar as garrafas e poder fazer uns negócios doidos desse, né? E claro, também o nosso curso fantástico lá de Fast Beer, dicas, técnicas e macetes para você conseguir fazer cervejas rápidas e excelentes. É isso. Faça a sua graph, faça seus experimentos malucos. E, cara, tá de boa. Eu vou tomar esse barril aí rapidinho, porque nessa quarentena tá tudo indo rápido, menos o tempo. Um abraço e boas brejas, graphs e tudo mais.